Ney Inácio, hoje comigo no bate-papo, que eu gosto de chamar de colher de chá, porque é um monte de gente legal que me dá essa colher de chá, entendeu? E hoje ele estava me dizendo aqui, ó, tô pra tudo, hein? E como você está pra tudo, Ney, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio casa, né, cara? Sim. Que é uma coisa mais íntima, inclusive. Agora você também já era de casa, agora está mais em casa, né? É um prazer para mim muito grande, Cláudio, até porque, só para o pessoal saber, nós somos colegas de infância, éramos vizinhos de cerca, de Balaústre. De Balaústre, lembra? Né? Balaústre. Então, Balaústre. Bons tempos da Vila Recreio, né? Bons tempos. Crescemos, viramos jornal, perdemos o juízo, viramos jornalista e cá estamos. Né? Eu vou fazer já de cara uma provocação, porque você é tido como chato, arrogante, arrumador de confusão. Difícil de lidar. E difícil de lidar. Tem verdade nisso ou é intriga da oposição? Depende da ótica. Depende da ótica. Já fui pior, eu já estou, né? Um senhor, então já sosseguei o facho. Mas é o seguinte, Cláudio, vou te contar uma coisa. A gente, quando é novo, cheio de gás e tem um senso crítico grande, a gente não se sujeita a muita coisa. Eu vou resumir duas historinhas que vai dar para exemplificar muito bem isso. Trabalhava eu numa emissora de TV local, né? E eu tinha um chefe, um diretor da emissora, grandão, o bom da boca. Sim. E o subalterno dele, o diretor de jornalismo. Ney, a tua pauta é essa daqui. Você vai, for algo por cima, tá? Você vai para Arapongas fazer uma matéria sobre o aumento da venda de imóveis na região. Eu falei, e? Qual é o gancho? Não tem gancho não, você vai fazer essa matéria e aqui você vai nessa fábrica aqui e vai nessa fábrica, você grava com os donos, mostra a loja aqui, faz a matéria que é para o Jornal do Meio-Dia. Falei, mas como? Não estou entendendo, eu vou apelar para qual gancho da matéria, onde é que está a novidade, onde é que está a notícia, a informação? Sim. Ele falou, olha, a direção que mandou, vai perguntar para o dono. Eu fui perguntar para o dono. Sim. Fui lá na sala linda do dono, maravilhosa, bati na porta, com licença, então eu vou fazer uma matéria e me disseram que foi o senhor que mandou fazer a matéria. Eu quero saber qual que é o gancho, porque eu estou... Olha, não... quem tem gancho é açougue, Ney Inácio. Aqui não é açougue. Se você recebeu uma pauta, vai fazer a matéria. Eu peguei e falei assim, eu acho que eu não vou fazer a matéria. Você não vai, você está na rua. E diante desse argumento, o que eu vou fazer? Fui para a redação, falei assim para o meu chefe imediato, falei, eu não vou fazer a matéria, vou ficar sentado aqui. Não vou, enquanto eu não souber qual que é a novidade dessa matéria. Aí o meu chefe olhou com a maior cara de pau, falou assim, Ney, vem cá, vamos jogar aberto aqui, já que você gosta, não tem gancho. O diretor, que você vai conversar, saiu da sala dele agora, ele quer reformar a cozinha dele com móveis planejados, ele quer, o outro diretor quer fazer uma cozinha, não sei que maravilhosa, e essas duas empresas vão fazer em troca de fazer uma reportagem lá. Eu falei, e eu vou pôr a minha carinha para jabá desse nível? Não vou. Não vou, vai, não vou, foi aquele arranca-rabo. A chefe de reportagem gritando comigo e subiu na cadeira, Cláudio, a chefe de reportagem, se estiver me vendo, ouvindo agora, ela sabe, ela vai saber quem é, ficou de mal o resto da vida. Aí eu ganhei a fama de chato de dono da emissora, do diretor, do chefe de reportagem, dessa menina, que foi para outra emissora tempos depois levou. O Ney Inácio é um chato, ele peitava a gente, fazia a matéria que ele queria, mas isso é a matéria? Estou resumindo, episódio 1. Episódio 2, casou o ONU, vem para Londrina. Sim. Dançarino, coisa linda, maravilhosa. Eu trabalhava numa emissora desse tamaninho, que era a TV Vanguarda, afiliada da Manchete, que o senhor deve ter trabalhado nela, Tive né? uma passagem por lá. O duro quando a gente fala, não, eu também trabalhei na TV Manchete, as pessoas ficam olhando para você assim, o que era Manchete? Que TV que era essa? Era uma revista? Aí tá, eu era diretor, olha só, Cláudio, como eu era difícil de lidar, porque eu questionava muito, então eu fui para uma emissora que eu era diretor, repórter, pauteiro, editor, tudo, ninguém me encheu o saco. Então eu falei, cultura, tô dentro, eu vou colocar no jornal, fazer uma matéria belíssima, com o caso ONU, um dançarino mundialmente conhecido, famoso, que veio para Londrina, que a Nietzsche já trouxe à época.
Peguei minha equipe, meu exército de Brancaleone, eu e um cinegrafista só, uma câmera, um Ikegami velha caindo aos pedaços, cor de laranja, cor de rosa. Eu lembro. Você lembra? Ela era um tom quase, não era vermelho. Maravilha. Era um tal era um laranja próximo do vermelho. Essa mesmo, desse tamanho. Pesava 40 quilos aquela coisa. Chegava o cinegrafista cansado, né? Acabava com as colunas. Foi pro Ouro Verde. Cheguei no Ouro Verde, toque, toque, toque na portaria central. Veio uma simpática assessora do Cine Ouro Verde, abriu só uma frestinha na porta, assim. Pois não? Eu vim fazer o ensaio do Kazuan, está ensaiando, quero fazer umas imagens dele. Vou ficar lá em cima, não vou acender luz, tudo a gente tem as manhas. Não pode. Ele não quer, a assessoria disse, falou que ele não quer nem uma emissora de televisão gravando aqui. Falei, mas nenhuma emissora de televisão. Ele não quer, sinto muito, Ney. Mas eles não querem nenhuma emissora gravando, sinto muito, você vai ter que voltar. Eu estou falando com ela por essa frestinha da porta do Ouro Verde, assim. Sim. Aí eu olho do lado, tem a porta do Ouro Verde do lado. Entra um câmera, um auxiliar, um iluminador, o motorista, tudo em fila indiana. Sim. E a repórter, com o microfone da Globo, desse tamanho, fez assim para a moça que estava me recebendo. E foi entrando. A hora que ela acabou de entrar, eu virei o bicho. Não mal criado. Eu pus o pé no buraquinho da porta entreaberta, falei assim, eu vou entrar. Se ela entra, por que eu não posso entrar? Fui, gravei, pronto, eu ganhei mais uma inimiga, que por acaso, essa assessora que estava aqui, que me não permitiu, era pauteira da TV Coroados. Entendeu? Sim. Então, se a outra pode, por que eu não posso? Onde é que está a diferença? Aí o Ney é o chato, é o briguento, é o reliento, é o caça-bagunça. Então, você vai formando essas famas que vai espalhando. Com certeza, aliás, ela é uma gracinha, hoje ela é minha amiga, quando você fica velho, você releva tudo. Ficou velho, você não quer mais saber. Todo mundo está perdoado, está tudo legal. E ela é uma graça. Quando eu fui detectado diagnosticado com câncer, ela foi uma das pessoas, a primeira pessoa que eu assinei, estou orando por você, sabe, foi finíssima comigo. Mas naquela época, então tá, ela com certeza chegou na Coroados, na redação. O Ney Inácio foi lá hoje, aquele cara é chato. Mas aquele cara é nojento. Aí vai espalhando, sabe? Sim. Vai espalhando. Então eu estou contando 2 episódios para mostrar como é que funciona a fama. Quantos episódios desse tem? 2.932. Eu só sei de uma coisa. Eu trabalhei em 17 emissoras de televisão. 17? Eu fui mandado embora de 16. Certo. Com o maior orgulho. Porque eu sempre enfrentei um monte de coisa. Então tu era chato, né, Ney? Vamos combinar, É chato porque eu não baixava as calças para chefe, não baixava as calças para colega chato, porque tem colega chato na nossa profissão. É ego, vaidade. O motorista de uma emissora que eu trabalhei no interior de São Paulo, era um motorista, coitado, chegou da roça, 2 meses de Rede Globo, e já estava se olhando de óculos escuro, assim, eu sou da Globo, eu sou da Globo. Eu vou te falar um negócio, eu trabalhei com um motorista também, em Apucarana, na TV Tibagi, lá nos anos 80, final dos anos 80. O nome dele era Vicente, eu lembro até hoje. A gente chegava nos lugares, né, e ele, tudo sempre bem vestidinho, e tal. Ele chegava e encostava nas meninas assim, falava assim, sou amigo do Silvio Santos, estive com ele tal dia, não sei o quê. Aí ele entrava no carro e falava, meu, desse mentiroso, cara. Não, mas é que, pô, você chega assim, as pessoas querem conhecer, saber. Eu falei, cara, mas você não é amigo dele. Aí, mas era o, né? Olha, Cláudio, eu não vou me alongar, mas só para você entender. Eu estava trabalhando em Curitiba, numa televisão pequena, um ovo. O O do Borogodó, que era a CNT falida já. Depois que veio a UEM, eu fui para a UEM, faliu, ficou sucateada, sabe? Dava meio de audiência quando minha mãe assistia. Sim. Aí eu fui a cobrir, olha, vai ter um evento assim que é muito bacana, importante. Porque todo mundo que trabalha numa emissora pequena, o sonho dele é trabalhar na TV Globo. Sim. O motorista, o cinegrafista, o auxiliar, todo mundo repórter, todo mundo quer. Eu já tinha passado pela TV Globo, isso não me interessava mais. Queria fazer uma matéria bem feita. Sim. Mas o pessoal louco para puxar saco da Globo. Fui fazer um evento. Era uma orquestra que foi construída, que foi criada, aliás, com pessoas que trabalham na construção civil.
o cara toca um instrumento no serrote, outro toca na bigorna, enfim, uma orquestra linda, linda. Curitiba, era uma construção bonita, um lugar lindo assim, uma construção mesmo, né? Então vai iluminação e tal, vai ser inaugurada, por exemplo, às 7 horas, tem a abertura com a música principal. Cheguei mais cedo, eu e minha equipe, aí colocamos uma iluminação aqui, outra iluminação aqui, outra aqui. Eu falei, olha, quando começar, eu vou ficar nesse ponto para fazer a abertura. A abertura é quando o repórter fala, eu vou ficar aqui, beleza, beleza. Falei, eu vou lá embaixo pegar informações com a assessoria, né, informações gerais. Então, vocês estão aí, beleza, beleza. Quando eu volto das informações, o que eu vejo? No local que eu marquei, está a equipe da Globo, de Curitiba, a repórter aqui no meio, no meu lugar que eu marquei, a equipe dela posicionada, os meus auxiliares de iluminação, todos fazendo iluminação para ela. Eu fiquei de cara. Traíra aqui. Eu cheguei, pus a mão na cintura igual um açucareiro. Eu falei, que palhaçada é essa? Não, mas que ela pediu para ajudar. Eu falei, que ela pediu o quê? Eu vou, não combinamos, eu vou gravar aí. Eu só tenho esse momento para fazer. Eu cheguei 10 horas mais cedo para fazer. Pronto. A repórter da Globo ficou bicuda comigo. Falei, não, pode desmontar isso aí, vamos tirar aí, vou fazer aqui. Eu cheguei mais cedo, está marcado aqui. Pessoal, vocês não trabalham para a Globo, vocês trabalham para a CNT. Ainda não. Então eles querem puxar o saco para ser convidado. Ó, ele foi legal com a gente, vamos chamar ele, a Globo falando. E não é assim que a banda toca. Pronto, essa repórter ficou de mal de mim, o resto da vida. Então entende como você vai pegando a fama? É isso. Pô, pelo jeito tem uma lista telefônica aí de nomes. Aí. Aguarde meu livro. É verdade, você está escrevendo um livro, né, sobre essas 4 décadas e meia de jornalismo. Sim. Você é da primeira turma da UEL, né? Isso, de jornalismo. Sim. Na época você também fazia teatro no Proteu. A gente criou o Proteu junto. A Nitz foi a segunda pessoa que ela chamou. Daí estamos criando um grupo aqui na universidade. Vamos para as salas da universidade chamar, convidar, convocar pessoas. Eu falei, vamos embora. E saímos nas salas convidando as pessoas para criar o Proteu. Porque antes disso, por que ela me chamou? Porque eu era uma pessoa muito visada. Você já tinha tido alguma experiência em teatro? Então era assim, olha, movimento estudantil, cada um numa área, poeira ou matraca, enfim. Eu fazia a seguinte, meu papel era o seguinte, tinha uma menina, uma puta de uma atriz, uma cabeça pensante, uma agitadora cultural, Margot Ribas, foi uma puta atriz em São Paulo e tal. Ela me chamou e chamou o Fernando Strático, falecido, uma pessoa muito conhecida do teatro londrinense, mais umas 2 pessoas, para a gente fazer teatro de guerrilha na UEL. E a gente fazia sátira sobre o governo militar, o Ney Braga, a UEL, o Oscar Alves, todos os desmandos dele a gente fazia como forma de teatro para chamar a gente para a assembleia que ia acontecer ali depois. Então juntava aquele monte de gente, aí depois tudo no improviso. Então eu fazia o Ney Braga, sempre fiz o Ney Braga imitando a voz, os trejeitos e tal. E aí juntava a gente, já após a peça já fazia toda a assembleia e passava uma mensagem. Aí a universidade, não sei se para calar a boca desse teatro de guerrilha, chamou a Nitz chamou a gente criou o Proteu. Mas assim, né, nesse período da UEL que eu entrei, aí eu entrei para o teatro de uma forma mais oficial, assim. Só que a primeira montagem nossa foi Calabar, que foi censurado, né? Calabar do Chico Buarque. Foi censurada, deu um maior rolo, né? Então, e assim foi a gente começou. Eu tinha feito alguma coisa bem criança, mas não conta. Né? Essa não conta com a bobagem. E no jornalismo, você tinha ideia que você ia fazer isso ou foi meio que por acaso? Eu penso o seguinte, escrevendo meu livro agora, eu começo a lembrar, porque meu livro que eu escrevo agora é 100% memória. Não tem nada de pesquisa, cada acadêmico, não, é memória. E eu lembro que uma vez, eu brinco com isso, com essa situação, né? Eu tinha o quê? 10 anos de idade, e minha mãe falou assim, você já escreveu sua cartinha para o Papai Noel? Ano passado você não escreveu, você ganhou o quê? Aí eu falei, não escrevi, mãe. Vai escrever para o Papai Noel amanhã. Põe que você tem estudado, põe que você está comendo direitinho, põe aqui, foi a primeira pauta que eu recebi, eu digo. Aí minha mãe pegou a cartinha, né, falou assim, falou exatamente assim,
Isso é uma carta ou é um jornal? Falou para mim. Sim. Aí só sei que passou o tempo, passou pouco tempo, eu já era o melhor aluno na matéria de português, ganhava prêmio todo mês, né? Todo bimestre eu ganhava prêmio das professoras, ganhava coleção da Barça, Sim. essas coisas que na época eles davam pra gente, né? E aí veio daí, depois na escola, fazendo alguma coisa com mimeógrafo, essas coisas, sabe? Que eu gostava de fazer. Usei isso aí também. Álcool, né? Mimeógrafo, álcool. E aí veio, meu primo, eu tinha 12, 13 anos, meu primo Aristoel Barbosa, das quermesses de Londrina, ele fazia tudo nas quermesses, ele me chamou umas 2 vezes para fazer locução na cabine da quermesse. A fulano de tal oferece para Beltrano, com prova de amor e carinho, vestido, está encostado no carro com camisa azul, essas coisas. Sim. Então eu fiz umas 2, 3 locuções naquela cabininha vagabunda da Vila Nova, da paróquia escolar da Vila Nova, onde eu estudava, fiz o primário lá, e daí eu acho que eu não sei se despertou alguma coisa, Cláudio. Eu acho que deve ter alguma coisa, né? Porque a família nenhuma nossa tem esse. Você bisavó, que era escritora, tá, mas está muito longe de mim, não peguei bafo dela, não. O teatro, ele te ajudou a ser jornalista? Muito. Em algum momento? Muito. Em que exatamente? Primeiro, nas lições que a Nietzsche passava para a gente. Eu nunca esqueço de uma frase que ela dizia para nós, ela dizia, pessoal, transgrida sempre. Em qualquer situação, transgrida, vá além, não se conforme, questione. Ficou na minha cabeça a vida inteira. A segunda foi ninguém disse isso pra mim, viu, né? Não. Ninguém disse, cara. A outra foi desinibição, né? Que eu já não tinha vergonha na cara. Ainda no teatro, você tem menos. Né? Aí eu tinha vergonha de algumas coisas, na verdade, né? Quem é do Proteu vai se lembrar do que eu vou dizer agora, porque é interessante. Ele falava, adorava aplauso, aquele monte de gente, eu adorava falar com aquele monte de gente. Só que numa peça que nós fizemos uma vez, tinha que ficar todo mundo pelado em cena. Eu falei, pelado eu não fico, eu tenho vergonha. Não fico pelado, no ensaio eu fazia ensaio de cueca. Na hora H eu tiro, Anitta, não senhor, na hora H não. Vai tirar no ensaio, nada de na hora H você não tira nada. Aí era uma cena que entravam uns trapos amarrados, uns panos, um sisal pelo corpo balançando e tal. A gente era árvore, olha que coisa absurda. Nós éramos árvores. Aí eu falei, uma árvore pelada. Não, aí que tá, todos os atores pelados, todo mundo liberando geral. Eu falei, eu não libero geral. O preço do ingresso era R$50. Eu nunca esqueço que falei, Nietzsche, eu não vou liberar geral por R$50. Falei, pode falar bunda? Pode. Eu falei para ela assim, eu não mostro a bunda por R$50. Que era o valor do ingresso. Olha que cara, mas estava todo errado. Cadê o senso cultural, né? Aí depois que o senso cultural se apresentou, eu falei, tá bom. Aí vai entrar a cena, blackout, apaga a luz, todo mundo entra no escuro e vai preparar a cena, né? Eu peguei todo o sisal que estava aqui, pus em perto do pinto, assim, ó. Tampei o pinto, tampei a bunda e fiz a cena toda lá. A hora que acabou, levei uma bronca da Nietzsche. Quem mandou o senhor tapar as suas partes com o sisal? Falei, minha árvore é diferente. Aqui explica que eu tenho que mostrar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então foi assim, Cláudio. Depois eu perdi vergonha na cara nesse sentido. Foi um pinto contido. Exato. Inibido. Então, assim, mas eu nunca tive. Então o teatro, ele ajudou muito ao improviso. Porque muitas vezes em cena eu tinha que improvisar, porque o fulano esquecia o texto, tinha que cobrir, eu dava branco, eu tinha que cobrir. Então na universidade, no teatro de guerrilha, era tudo improviso. Então nós tínhamos um mote, a biblioteca do campus da universidade não tem livros, a universidade não compra livros para a biblioteca de medicina. Em compensação tem 30 samambaias enfeitando a biblioteca, só tem samambaia. Esse era um mote para a gente desenvolver essa paródia. Então, assim, improvisado. E para a televisão, depois, mais tarde, eu passei a ter facilidade em falar improvisando. Por exemplo, se tinha um texto em que as pessoas ficavam 2 horas para decorar 30 segundos, 20 segundos, eu não decorava. Eu sempre via qual que era a história, o que eu queria falar, e improvisava. Porque assim, tinha um incêndio. Uma vez, lá em São Paulo, forte, o Andraus, estava o repórter falando lá.
E gaguejava, e falava, e gaguejava, em 2, 3 minutos. Eu vejo muito isso hoje, até hoje, né? Às vezes o repórter ele não consegue, né? E eu lembro de algumas coisas que aconteceram comigo também no começo, que, nossa, era terrível. Uau, tá ao vivo, aí fodeu. Aí, puto, patinava e tal. E aí eu comecei a prestar atenção que quem tinha vindo do rádio, deitava e rolava, né? Sim. Pô, porque é tudo improviso praticamente. Eu fiz rádio, fiz a Rádio Londrina. Exatamente. Então, pô, eu falei, puta, eu tive que... Essa passagem pela rádio, eu não tive. E isso me dificultou muito no começo. Hoje estou nem aí, eu falo, passo Sim, eu trabalhei na Rádio Londrina, antes de televisão era a Rádio Londrina, que eu fazia locução, adorava fazer locução na Rádio Londrina. E depois no teatro eu fiz uma peça chamada ZY Londrina, que eu fazia, eu imitava o Álvaro Dias, a peça inteira, o Álvaro Dias, o César de Alencar, tudo no rádio, era tudo improviso. Sim. Eu tinha meu microfone na mesa e algumas direções aqui, e o resto era improviso. Então, eu estava te falando do incêndio. Aí tá. Aí a direção da Globo, na época, esse repórter errando muito, não dá, tá ao vivo. Vamos mandar o Nascimento para lá, com a puta estrutura que o Nascimento tem, cancha. Sim. Ele ficou 2 horas falando de improviso, eu fiquei de cara, falei, puta, que legal, quero ser assim. Então eu passei a fazer o quê? Eu passei a fazer... você lembra, a gente chegou a conhecer pessoas que na nossa profissão, na nossa área, que a gente fala mal dos outros, né? É legal falar mal dos outros, adoro. Aí tinha uma repórter que trabalhou comigo uma vez, que tem a passagem é quando o repórter aparece na televisão, chama-se passagem, tá? Então, normalmente, manda assim, o manual do jornalismo, que não pode passar de 10 segundos. Passou de 10 segundos, desconfia. As repórteres faziam 30, 40 vezes, que eu sei, porque os cinegrafistas contavam pra gente. 10 segundos elas erravam 30 vezes, 25 Por outro vezes, lado, 12 vezes. Vamos falar, o Carlos Pedroso, eu lembro que a gente brincava que ele não fazia passagem, ele fazia permanência, né? Que ele ficava, falava, e viajava. Era só ele que ficava na tela. Eu falei, pô, o cara consegue, né, meu? E é duro, né, cara? Você se manter falando de uma forma lógica, passando informação, não é assim. E consciência. Você sabe o sequestro do Silvio Santos? Eu fiquei das 6 horas da manhã até as 8 da noite ao vivo na frente da mansão dele fazendo ao vivo. E lá no estúdio trocava, entrava um fulano, entrava o outro, e eu lá sozinho, sentado, deitado, porque a polícia não queria que ninguém aparecesse em pé na casa. Então você fica deitado, olhando de longe qualquer movimentação. Então, lá no estúdio, uma hora ficava o Ratinho, outra hora ficava um outro apresentador, porque era uma coisa geral da TV, não era de um programa, né? Eu segurei, isso que eu achei legal, segurando ali as entradas, direto, o dia inteirinho. Então eu gosto muito disso, assim, de improvisar, passear. Quando tinha manifesto na Paulista, eu adorava. Você sobe num caminhão lá em cima, fica bem alto, né? A torre com link, você fica lá em cima amarrado por cordas, cordões, barbantes, tudo amarrado, né? Você não pode descer. E o povo lá embaixo xingando, contando, vai, filha da puta, aí, viado, não sei o que, bicha. Sabe essas coisas? Que fica pra atrapalhar a tua. Aí, SBT vendido, aí, não sei. Sabe? E eu lá em cima, falei, meu Deus, se esses caras viram a Kombi não, a van, aqui eu tô ralado. Mas você tem que manter, né? Sim. Você passou por várias TVs, inclusive no Mato Grosso, né? Você esteve no Mato Grosso também. E depois acabou indo para o SBT trabalhar com o Ratinho. E virou um popstar da televisão naquele momento, né? É chato isso. Como é que houve essa mudança? Porque o normal, assim, mesmo quem trabalha em TV, prefere uma certa descrição, né? Prefere crescer. Faz e tal, as coisas e tal, mas não é de ficar o tempo todo, né? Como protagonista, digamos. Sim. E você passou um período longo sendo protagonista do programa, junto com o Ratinho, fazendo matérias especiais e tal. Como é que foi isso, essa mudança na sua cabeça? Então, Cláudio, foi assim... Eu lembro uma vez que você me encontrou na rua, você falou assim, nunca ganhei tanto dinheiro. Sim, mas ganhar dinheiro tem um preço. Tem. Olha que frase mais boa. Mas ganhar dinheiro tem um preço. Assim, eu estava nas televisões trabalhando... Na verdade, antes do Ratinho me convidar para ir, eu estava numa afiliada da Globo no Rio de Janeiro, em Resende. Resende, que era a TV Rio Sul,
que é do irmão do Ronaldo César Coelho, da televisão da Globo lá, e eu todo final de semana ia cobrir repórter que faltava no Rio de Janeiro. Sim. E aí o Ratinho me viu, eu fiz uma matéria sobre um aeroporto de uma cidade lá que estava pista esburacada, perigosa, e a matéria entrou no Jornal Nacional. Aí o Ratinho estava saindo da Record para ir para a SBT. Você já se conheceu ou não? Já, em Curitiba. Curitiba trabalhava na Rede OM, e ele já era carrapicho do Cadeia. Sim. E depois ele assumiu o programa do Cadeia e era um cara duro, pobre, ferrado, que não tinha dinheiro para despachar um cego. Tanto que eu fazia jornalismo lá na Rede OM, e ele fazia o programa Cadeia, né? Beleza. E o departamento de jornalismo que eu trabalhava, eles odiavam o Ratinho e proibiam qualquer repórter dele, do jornalismo, de botar matéria no programa do que ele chamava dessa baixaria que é o Ratinho. Sim. Eu falei, tudo bem, só que eu ia para o estúdio a ver o programa, que achava engraçado o Ratinho naquela época, achava engraçado. Eu ia ver o Alborguete para ver. Sim. Aí chegou um dia que ele falou assim para mim, no intervalo, Ney, eu tenho mais 40 minutos de programa, não tem uma matéria para pôr no ar, tô lascado. Não arruma uma matéria para mim na tua, não? O que você tem lá? Eu falei, Ratinho, eu não posso fazer isso, porque o pessoal do jornalismo me mata. Lá não pode, não vai, era horário de almoço o programa dele, não tinha ninguém na redação. Ele falou, mas vê lá, não sei o quê. Eu falei, peraí. Por isso que o Ney é rilhento, briguento. Fui lá no arquivo, peguei uma matéria que eu tinha feito sobre o bandido da luz vermelha. Uma imagem que eles dão uma bancada na cabeça dele, um parente, ele desmaia, foi uma matéria muito legal. Falei, tem essa daqui. Resumindo, ele fez o programa inteiro, uma audiência foi lá em cima e tal. Quando eu cheguei na redação, o diretor, todo mundo estava com um bico desse tamanho, suspensão para o Ney, 3 dias de suspensão. Eu peguei e falei, não quero, não aceito, mais briga com o Ney, não aceito, não vou. Peguei e fui na direção. Falou, Martinez, 3 dias de suspensão porque eu ajudei o Ratinho na matéria. Não, de jeito nenhum. É a mesma emissora? É o mesmo? Por quê? Qual é o problema nisso? Vamos lá. Foi na redação. Não, porque não devia ter feito aquela exposição. Aí ele falou assim, tá legal, vocês vão suspender? Não vão, mas se vocês estão achando ruim, eu mando toda a redação embora e só fico o Ney. Falou, desse jeito. Aí precisa algo mais para ficar a redação inteira pé da vida comigo? Então. Pronto, o Ney bandido voltou novamente. Entendeu? Aí ficou o Ney contra todo mundo. Não fui mandado embora, naquela coisa toda, só que no dia seguinte a retaliação do diretor, do chefe de reportagem, todos eles se juntavam para beber à noite nos botecos, eram todos amigos um do outro. Como eu não bebia, nem cheirava e nem fumava, não estou dizendo que eles faziam isso, mas como eu não bebia, não cheirava e nem fumava... Eu percebi um certo sorriso agora, carinho. Você viu uma ironia? Eu percebi. Aí eles falavam assim para mim, convidar o Ney para ir no bar com a gente, por quê? Ele não bebe, não cheira e não vai fazer o que lá? Então eu não ia para boteco, eles não me convidavam, entendeu? Mais um capítulo na fama do Ney Inácio. Beleza. Aí passou essa época, o Ratinho me conheceu ali. Aí desse dia em diante, ele passou a ter uma certa, vamos dizer assim, gratidão, se é que o coração peludo dele existe esse sentimento. Tá tudo bem. Aí vamos para São Paulo, vamos embora. Foi bacana, foi legal, só que quando eu fui, Cláudio, olha só, quando eu fui, dali uns 3 meses, 4 meses, eu via colegas meus dizendo assim, você fez a maior burrada, você jogou a tua carreira no lixo. Vai para um programa de baixaria, você tem um potencial todo pela frente, você era para estar numa emissora, num programa de respeito, vai nessa baixaria, você jogou. Aqui em Londrina eu ouvi uma pessoa que brigou comigo, eu briguei com ele porque eu não aceitei. Quando passou 1000 anos que eu falei, ele tinha razão, porque ele me falou, Ney, você jogou a tua carreira no lixo, Ney Inácio, porque eu fui pro Ratinho. Eu tinha ganhado um prêmio, Cláudio, um dos prêmios que eu ganhei, que é o Vladimir Herzog, Direitos Humanos. Ganhei o prêmio numa emissora, antes de ir pro Ratinho, meses antes. A festa foi em setembro, eu ia estrear no Ratinho em outubro. Na festa, o sindicato do jornalista, o presidente do sindicato, todos bons, falaram, Ney, esse é teu último prêmio que você ganha. Você pode fazer a melhor matéria do Brasil, mas não vamos dar moral para esse cara, esse cara é o Ratinho. Sim. Não vamos valorizar o programa dele. Então, esse é teu último Vladimir Herzog, sinto muito. Isso era assim para mim. Então foi aí que eu fui fazer. Passado todo esse tempo, Cláudio, é que eu me arrependo, talvez sim, de não ter seguido a minha carreira naquele ritmo normal e ter ido para um programa assim. Só que o público sabia distinguir o programa baixaria das minhas matérias. Eles viam muita diferença do DNA,
da matéria do cara que, sabe, que de repente transou com um pneu, sabe essas coisas que apareciam? Hoje tem muito disso, né? Os pessoal ajoelha para orar para pneu. O pneu virou popstar agora. Popstar, você vê que continua fazendo escola. Eles distribuíam muito bem isso, Cláudio. Então, assim, para mim, o legal, o assédio na rua era uma coisa terrível. Sabe, é aquilo que você falou, era um popstar mesmo, porque assim, todo mundo queria tirar foto com você, convidava você para todos os lugares. Você chegava num lugar assim, parava, tudo não vinha. Eu ia muito para o Nordeste fazer matéria, chegava no Nordeste, na frente do hotel, parecia que era um cantor famoso que estava lá, aquele monte. Eu tenho guardado em casa até hoje, eu estava numa cidadezinha lá no cu do Pernambuco, lá no fim do mundo, fazendo matéria sobre seca, aquela fome desgraçada, uma cidadezinha pequenininha, tal, uma igrejinha, um hotelzinho de 2 andares, peba. Eu estava no andar de cima, né, com a equipe e tal. Aí amanheceu o dia antes de eu ir trabalhar, aí o rapaz lá de baixo, seu Ney, estão pedindo para o senhor abrir a janela do seu quarto. Eu abri a janela do meu quarto, assim, lotado de gente assim, e um corredor. Uma moça, uma menina, uma mulher, sei lá o quê, era nova. Ela pegou folhas de papel sulfite, emendou uma na outra, esticou os trocentos quarteirão. Ney, eu te amo. E ela pediu para toda a meninadinha da escola, passou batom, olha que absurdo, batom na boquinha das crianças, tiver tudo que beijar, aquelas 500 folhas de papel sulfite, de beijo de batom, Ney, eu te amo, e tudo. Eu falei, meu Deus, que não se apaixonou? Não deu vontade de casar? Não, só restou o rolo de beijo, está guardado lá em casa, como eu lembro, para não falarem que é mentira minha. Mas, olha, foram os alunos dela que ela obrigou todo mundo a beijar papel sulfite. Imagina a boquinha dessas crianças, como é que ficou? Assada. Olha, você teve 2 fases óbvias, né? Uma no jornalismo mais tradicional e depois no programa do Ratinho. O que você, na sua avaliação, o que você, de repente, que matéria que você achou, puta, essa foi demais da porra, foi legal pra caramba, e não deu repercussão, e outra mais banal, que você achou que não ia virar nada, e realmente virou uma coisa impressionante, que chamou muita atenção? Olha, é difícil que matéria, porque tem muita coisa. As matérias que eu fiz no Nordeste, sobre a seca, sobre o povo morrendo de fome, todas aquelas matérias eram o pico do programa. Então, qual era a estratégia? Jornal Nacional, novela das 9... Tá, então eles ficavam assim, Jornal Nacional, novela, quando acabava a novela das 9, que começavam as minhas matérias. Então, o povo está saindo da Globo, é tudo pro Ratinho. Então, vamos pôr a melhor matéria aqui, então não dava outra, sempre ganhava na Globo. A maior pontuação que a gente fez foi com matéria minha, foi 39, depois uma outra deu 38 pontos em cima da Globo, a Globo ia para 19, 20... Tudo isso está registrado, está tudo marcadinho, não dá para mentir. Mas as matérias feitas no Nordeste foram as que mais deram audiência. Agora, matérias assim, as matérias policiais, investigativas, elas que, assim, essas eram fora de série. Por exemplo, se eu fui para o Paraguai para mostrar uma matéria, olha só que absurdo, era venda de meninas escravas da prostituição lá no Paraguai. Como que eles faziam? Pegavam as meninas, prometiam emprego em Foz do Iguaçu nas lojas, era a máfia chinesa, as meninas iam, então eles pegavam as meninas, cooptavam essas meninas para o interior, lá numa cidadinha chamada Santa Rita, lá no fim do Paraguai, tinha um quilombo, que eles chamam de quilombo, era um cercado de muro e casinhas, e as meninas pintavam o cabelo, trocavam de nome, todo falsificado, assim, documentos todos falsificados por alguns vereadores envolvidos na máfia, e para transar com os caminhoneiros, com bandidos, pessoas procuradas que não vinham para a cidade, e para esse lugar. Então eu fui com uma câmera escondida, bandeirosa pra caramba, uma câmera no chapéuzinho ridículo, um boné, um gorro, a microcâmera bem aqui no ponto, era um pontinho. Naquela época não era exatamente uma microcâmera. Não era tão micro assim, porque os fios dela, os cabos, entravam por aqui nas tuas costas, amarrava aqui na sua cintura, ficava aquela caixona aqui, a pilha e a bateria, a fita, ia ali, aqui. Então você tinha que andar com camisa do calor,
com camisa de gola alta para não aparecer aqui o cabo, né? Aí você ia. Então era assim, você tinha que gravar, você conversando com as cafetinas, não conversando, eu fui como um cara que foi levar meninas para poder entrar na máfia. Eu não fui investigar nem fazer matéria, eu fui como uma pessoa que foi levar meninas. Então eu tive que ir nas zonas, falar com as cafetinas, com o chefe do tráfico das meninas, com medo desgramado de descobrir que eu estava... Se ele descobre que eu estou com a câmera, que eu sou, sabe essas coisas todas, eu estou morto ali na hora. Então você corta um dobrado que não passa nem a água passa. Aí eu fiz essa matéria, fiz a denúncia, aquela coisa toda, um trabalho bem feito, um trabalho bacana, desbaratamos, foi um auê, corri risco de vida, descobriram que nós tínhamos que sair com a equipe, não é equipe, eu e mais um motorista, saí correndo, os caras atrás, foram, eu falei, essa vai arrebentar. Deu nada de audiência. Deu só fama, ó, que legal, mas a audiência foi nada. Foi no Ratinho. As matérias mais pé da vida, assim. Outra matéria que eu fiz na Globo, em Cuiabá, na Globo de Cuiabá, nós desbaratamos uma quadrilha que roubava turistas. Eles pegavam os turistas, matavam, tiravam os dólares, roubavam os dólares, matavam as pessoas, não matavam, eles amarravam com uma toalha, sempre era a marca dele, uma toalha azul, amarrava os braços das vítimas e jogava lá na garganta do diabo, que tem perto de Chapada dos Guimarães, numa garganta, jogava. E aqueles crimes eram o grande barato de vamos descobrir quem eram, deixou a população em estado de alerta, aquela coisa, não descobria. Aí eu investigando descobri, eram policiais, era da Polícia Civil, descobri a quadrilha, eu e Donizete Adalto, um repórter que trabalhou comigo em Maringá, fomos para lá, né, nessa emissora, e aí descobrimos. No dia que nós soltamos a matéria, que entrou no Jornal Nacional, a matéria, na saída, a televisão no Matagal, no bairro bem retirado de Cuiabá, tinha uns 2, 3 carros parados e o porteiro falou assim, olha, aqueles caras estão esperando vocês, não saia. Nós voltamos, não dava para pedir proteção para o secretário da Justiça, porque estava envolvido tanto quanto os bandidos policiais. Nós dormíamos no estúdio, dentro do estúdio, em cima do sofá da produção de um programa de mulheres que tinha, né? No dia seguinte, catei minhas coisas e vim embora. Falei, aqui eu não fico. Catei, voltei para Londrina, e foi quando eu voltei para fazer uma... A Nitz, o Ney está na cidade, o Ney está na cidade. A Nitz Jacon sabia? Chama o Ney para fazer uma peça que nós estamos fazendo para substituir um autor que não vai fazer mais. Era o Álvaro Pereira, não, Álvaro o quê? Da TV Folha? O Álvaro... Ferreira. Era a ZY Londrina, e eu fiz a peça, decorei o texto em 3 dias e apresentei no lugar dele. Então, por isso que essas minhas indas com teatro, com jornalismo, é tudo uma loucura, tá? Minha cabeça nunca parou. Então, assim, essa matéria eu achei que ia dar bons frutos, deu uma audiência normal, só que outra matéria que eu corri risco de vida, Cláudio. Em compensação, teve uma matéria idiota que eu fiz, que eu fui para Tailândia, e na Tailândia, eles tinham um costume lá para turista ver, os tailandeses, eles fazem como demonstração, pelado, que é aquela coisa, magro, os nativos, com tinta branca no corpo. Então o cara ele fica numa cabaninha assim de tecido, você paga não sei quantos reais ali, aí ele pega um cabo assim de madeira, de árvore, um galho de árvore, ele enrola no pinto assim, e vai enrolando o pinto em cima daquilo, aí põe por trás na perna assim e põe, a madeira fica lá atrás e o pinto é tudo enrolado ali. Era atração turística. Rapaz, vamos pôr isso no ar? Eu senti dor agora. Não, aí, vamos pôr no ar, vai pôr no ar sim, claro, isso é uma atração turística, a cultura deles lá, né? Eu falei, nossa senhora, quem vai ver isso daí? A matéria mais comentada. Olha que esperava doido, nada daquilo, cara. Que doido. Você está numa fase também, que eu já de vez em quando eu percebo, de usar o TikTok para dar umas alfinetadas, né? Eu parei um pouco. Parou um pouco. O que você assim, pensa em fazer, na verdade? Qual é o objetivo? O que é? Ou só vamos desopilar o fígado aqui? Na verdade, foi assim. E quando eu fui mandado embora do SBT, porque quando descobriram que eu comuniquei eles que eu estava com o 2º câncer, ao invés de receber o apoio, eu recebi o quê? A demissão. Em plena pandemia, com 65 anos,
saí sem um centavo no bolso, porque PJ não tem indenização, não tem nada, né? Sem um centavo no bolso, é a maior sacanagem que o Ratinho e o SBT, foram os dois, tá? Porque a alegação deles, que não é oficial, é extraoficial, pô, o cara com câncer em pandemia, vamos manter esse cara aí, tipo, pra quê? Lembrando que o Carlos Nascimento teve câncer no SBT, só que ele ganhava 500 mil por mês e a multa contratual dele era uma fortuna que o advogado dele amarrou bem. Então, não mandaram ele embora e seguraram a onda. Como eu não amarrei meu contrato legal, manda embora, foda-se. Sabe, tipo assim? Sim. E eu saí sem plano de saúde, porque quando você é mandado embora, acaba o plano de saúde, você não, enfim, sem um centavo. Aí aquela coisa toda, vim para Londrina, comecei a tratar no Hospital do Câncer, vim perto da família, aquela coisa toda. Aí eu estava num estado assim horrível, horroroso, careca da quimioterapia, só o pó da rabiola mesmo, Cláudio. Aí tá, eu falei, vou gravar um vídeo para explicar para as pessoas. Perguntava, cadê o Nenaço, onde é que fazendo? Para eu gravar esse vídeo. Gravei esse vídeo, coloquei na internet 3 minutos. Nossa, estava o capeta virado do avesso, tão feio, esquisito. 4 milhões de visualizações. 4 milhões? Assim, 3 minutos? Eu não sabia que era assim. Tinha a menor noção. Mas daqui a pouco eu fiz um outro vídeo. 3 milhões de visualizações. Aí o dinheiro pingou na conta. Eu falei, o quê? Aí comecei a gravar. Mas eu tô melhorando. Não vou ficar falando de doença a vida inteira. Parou, chega. Não tem? Basta. Mas o que eu tenho para vender? Minhas memórias. Mas a meu povo não quer saber de memórias legais, é que é de fofoca. Não tenho dúvida. Aí eu falei mal do Celso Portiolli. Eu vi isso aí. Eu falei mal do Celso Portiolli e da Eliana. São dois cus, né? Os dois são duas merdas, né? Não sei quantos mil. Falei, isso aí que legal, gostei da ideia. Eu comecei a lembrar, aconteceu tal coisa assim, vou gravar. Um fulano de... Aí com essas perguntas, Ney, como é que é Beltrano? Como é que é fulano? Beleza, esse é o lado bom. O outro lado são os haters. Eu caí na besteira, eu não sabia que era assim, Cláudio. Eu estava lendo o comentário, não pode ler. Você lê, você fica louco. E eu besta lendo e pior, respondendo. Eu tenho um blog, o Consórcio com Cebola, já faz quase 20 anos, tá? No começo eu li, depois eu parei, eu posto tudo, o cara quer me esculhambar, pode esculhambar, não tem problema nenhum, não presta a menor atenção. E eu levava aquilo pro pessoal, eu não dormia à noite, ficava na minha cabeça, ele falou que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, mas eu não sou aquilo que ele está falando. Aí ficava mal, aí comecei a ficar péssimo, eu falei, não vou fazer mais. Aí teve um lá que falou assim, xingo de tudo, né? Seu comunista, filha da puta, era teu fã, não sou mais teu fã, era seu fã, não sou mais teu fã, acabou comigo, falou assim, eu achei que você fosse igual ao Ratinho, que você pensava igual ao Ratinho, que você, como é que ele falou? Que você tinha as mesmas ideias do que o Ratinho. Foi o único que eu respondi. Eu falei assim, se eu tivesse as mesmas ideias do Ratinho, eu estaria preso uma hora dessa. Eu estava pensando, hoje de manhã eu abri o Facebook para corrigir uma postagem e tinha um cara lá que ele me disse assim, que eu não escrevo, eu relincho. Você não deu um coice nele? Não dava. Eu comecei a olhar, você comecei a rir, eu falei, olha, porque às vezes... Tem coisas assim que você ainda não recebeu uma porrada dessa, né? Sim. Aí eu comecei a ler, eu falei, olha o cara. Porque tem muito fã que te bajula, incensa você, né? Tem aqui em Londrina, cara, eu não sabia que o povo daqui era assim, não. Quando eles descobriram que eu era de esquerda, caiu o mundo na minha cabeça. Nossa, me xingo de cada nome, Mas assim, eu gravei pro PT na eleição passada. Eu falei assim, quer saber? Eu vou gravar. Gravei para a candidata aqui de Londres, mas sim, sabe? Vou gravar, porque deu vontade de gravar. Agora, veja só, Cláudio, a vida inteira de estudante, eu fui militante estudantil, sou filiado ao PT, briguei contra a censura, briguei contra a ditadura, apanhei, fui demitido na ditadura pelo governo da época. Como é que seria a minha história se não fosse essa? Minha história é essa. Agora eu não vou mudar a minha história porque uns babacas, sabe, que não tem nenhuma formação, eles querem que eu mude porque eles querem.
Sim. Tem que respeitar o outro. Lógico. Eu não vou em nenhum lugar para assim, ó, muda que você está errado. Então não venha falar para eu mudar que eu estou errado. É Sim. cada um na sua, respeita. Né? A gente estava falando, né, que o tempo passa e a gente acaba perdoando. Já Sim. perdoou o Ratinho? Não. Enquanto não vier falar comigo, eu não perdoo. Porque assim, ele escreve, ele acha que a gente é trouxa. No meio no TikTok, de vez em quando, entra alguém com perfil falso para me xingar. E eu sei o estilo dele xingar. Sim. Pode não ser ele, porque não entende patavina, mas ele manda alguém fazer isso. Seu ressentido, vai ficar falando mal de mim até quando? Sabe essas coisas? Sim. Assim, o cara que fez essa palhaçada, olha só, mas você foi ingrato. Não, ele que foi ingrato comigo, porque eu não trabalhei de graça. Chance não, eu que dei a chance de dar o meu talento para ele, modéstia às favas. Sim. Sabe, as audiências maiores do programa dele, ele sempre soube disso, SBT, todo mundo sabe, eram matérias minhas. Eu corri risco de vida umas 10 vezes, tem história que no meu livro eu vou contar com detalhes. Risco de quase me matar um monte de vezes para fazer matéria para o programa dele. Fiz muita coisa que me feriu, que me magoou, para alegrá-lo, para fazê-lo ganhar dinheiro, sabe? E de repente, quando eu mais preciso, um câncer, eu já tinha, se você não saiba, eu tive um câncer no rim, tive que arrancar o rim fora. Sabe quanto tempo me deram de folga? 4 dias. Nossa. 4 dias. Eu tenho 15 pontos aqui da cirurgia, né? 4 dias de... Aí, você tem outro câncer. Aí, metástase nos ossos. Aí, o prêmio que ele me dá por esse tempo todo de fidelidade é a demissão, sair com a mão na frente, outra atrás, sem plano de saúde, sem nada. Então eu não gosto desse cara. E todos os podres dele, que eu sei, eu segurei minha boca. Mas outra pessoa tinha falado, os podres todos. Mas ele ameaça. Ameaçar, foda-se, até aí morreu Neves. Então assim, eu não tenho que perdoar. Ele nunca, desde quando me demitiu, nunca falou, se dignou a falar, Ney, vem aqui, senta, vamos conversar aqui. Pô, cara, eu falei com você me desculpa? Eu falei, desculpa, perdoo. Perdoo. Mas nunca, nem essa humildade esse cara teve. Eu chamo esse cara, que nem o nome desse cara eu falo. Em casa, minha família, meus amigos, nunca mais, desde o dia que eu saí, Cláudio, ligou, pôs no SBT, nada. Eles tiveram a pachorra durante o processo que eu rolei contra eles, eles tiraram tudo de matéria minha do YouTube, deixaram a 0, para não ter nenhuma comprovação. Eles alegaram, sabe o que ele alegou, Ratinho? Que eu nunca, o juiz, na frente do juiz, que eu nunca tinha trabalhado no SBT, que eu ia lá de vez em quando, prestava um servicinho para ele. Falou assim, levou 2 testemunhas, amigos dele lá de dentro, para poder repetir essa frase. O Murilo Bordoni, um puxa-saco que ele tem lá, foi repetir isso para o juiz. Entendeu? Por que eu fiquei pé da vida? Aí, durante o processo, ele me falando no WhatsApp, a única coisa que ele falou antes de eu bloqueá-lo é: Ney, abre mão desse processo, Ney. Você já tá velho, cara. A advogada vai te enrolar. Até você receber esse dinheiro, você já morreu, Ney. Você tá mais para plantar cebolinha do que eucalipto. Aquilo doeu tanto. Essa fala eu dei pro juiz, que foi a chave de tudo, né? Como é que eu vou gostar de um cara desse? Não tem como. Perdoa se eu tiver a humildade, que eu sei que ele não tem, de me procurar um dia e falar, olha, Ney, assim, assado. Perdoa, Ratinho. Enquanto isso, para mim é um ser assim, ignóbil, tá? Um ser repugnante. Vamos falar de coisa bacana. Eu sei que você está agora praieiro, né? Tá São até compondo, até música eu estou fazendo. Praieiro, tem um projeto lá de cinema ao ar livre, que eu fiquei sabendo. Sim. Vejo algumas fotos suas caminhando pela praia, aquela paz. Você não vai mais trabalhar com jornalismo? Não quer mais? Ou você quer fazer projetos próprios? Não, assim, Cláudio, eu estou fazendo, eu tenho cinema ao ar livre, que chama Cine Rancho, que é no rancho, da frente do rancho dos pescadores. Então, pessoal, a gente anuncia que vai ter o filme, todo mundo leva suas cadeirinhas dessa de praia de casa, senta aquele monte de gente na areia e vamos assistir o filme. Assistimos o filme, tem um comentário, tem bate-papo, tá. Tem uma escola lá em São Francisco do Sul, que eu dou aula de cinema pelo celular, através do celular, para criança. Para criança carente. Gente, sabe aquela...
Sim. Criança carente, adolescente, dou aula de cinema para como fazer, cada um está fazendo um filmezinho, aquela coisa que é super gostosa de fazer. Eu tenho meus filmes documentários que eu faço, que eu vou apresentar em São Paulo, no Rio, que eu continuo fazendo. Eu tiro uns 10 dias, vou para São Paulo, volto para São Chico. Fico mais tempo em casa, volto. Estou fazendo esse tipo de coisa. Estou plantando flores, estou cuidando de passarinho, estou fazendo artesanato, tudo aquela coisa que velho faz, eu estou fazendo. Tudo o papel de velho que a gente merece, eu estou fazendo. Você fez uns documentários interessantes, aí eu não vi ainda, mas eu li sobre, né, que você apresentou, como é que é o nome daquele cantor? Agostinho dos Santos. Agostinho dos Santos, e também de uma cantora... Leni Everson. Isso. Conta um pouquinho desse trabalho para mim. Então, a Leni Everson foi uma cantora brasileira que foi eleita a melhor cantora americana nos Estados Unidos. Foi a única cantora que foi convidada para cantar com Elvis quando ele foi para o exército. Enfim, uma história longa. Melhor cantora, uma baita voz, e que morreu e que veio para o Brasil quando o marido dela foi sequestrado. Depois ficou se sabendo, depois que ela morreu, que foi o DOPS, que sequestrou o marido e matou. Ela ficou a vida inteira procurando um marido que já estava morto, sem saber. Sim. Eu fiz esse filme, né? Não existia arquivo delas no Brasil, só achei arquivo lá em Nova York, aquela coisa toda, né? E fiz. Depoimento de gente famosa, né? Bibi Ferreira, Calbi Peixoto, os grandes cantores da época, sim, né? Do período. Sim. Então esse filme, eu apresentei em Londrina uma vez, assim que eu cheguei em Londrina, mas não foi divulgado, foi pouquinha gente. Sim. Tudo bem. O Agostinho dos Santos, que foi o precursor da Bossa Nova, o cara que levou a Bossa Nova para os Estados Unidos, no Carnegie Hall, ele que criou e inventou Milton Nascimento, ele foi uma história bacana, bonita. Enfim, é um baita cantor da Bossa Nova, que a música que ele cantou no filme Orfeu Negro, foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Como era uma coprodução franco-brasileira, o prêmio e o reconhecimento foi para a França. Mas sim, ele é que cantou a música ganhou o prêmio, enfim. Então, é um cantor esquecido. Morreu num acidente de avião com mais de 200 pessoas quando iam para a França para um festival de música. Olha só. E não morreu um monte de gente importante. Eu dei uma fuçada, eu ouvi algumas produções com ele no YouTube, né? Algumas músicas e tal, mas pouca coisa, você não tem... Você não tem imagem dele, mas eu consegui tudo e sempre mais um pouco. Uma pesquisa de 2 anos. Sim. Essas coisas são demoradas. Sozinho, eu e Deus, sem projeto, dinheiro do bolso, não ajuda de ninguém nesse sentido, né? Só de ajuda de amigos. Sim. Esse filme estreou em São Paulo há uns 2 meses, por aí uns 2 meses, lá no Cine Biju, e foi um sucesso muito grande. Toda a imprensa de São Paulo, a Globo, G1, a TV Globo, tudo fizeram matéria, foi muito bacana. E esse filme do Agostinho eu estou trazendo para o Festival de Londrina. Sim. Tem um festival de cinema em Londrina agora e convidaram ele, vamos embora. Então ele vai ser apresentado agora em outubro, né, que é o Festival de Cinema de Londrina, e talvez a gente apresente a Leni também. Então é uma coisa que eu estou fazendo como alternativa. Então assim, foi um jeito, você perguntou, Ney, você não vai voltar para fazer jornalismo? Eu acho que a nobreza do jornalismo é o documentário, na minha concepção. Né? Então eu estou fazendo assim com recursos próprios, com calma, eu sendo meu chefe, ninguém briga comigo, eu sendo meu diretor, ninguém me manda merda, ninguém faz jabá comigo. Então assim, eu estou cuidando de mim nessa parte. Aí você pergunta, Ney, você quer voltar para o jornalismo diário? Nem a pau, Juvenal. Eu também não tenho. Nem a pau. Se a TV Pemba fala, Ney, você quer fazer um especial aqui assim, eu vou voando. Mas jornalismo diário, nem a pau, Juvenal 2, a missão. Agora, fazer um projeto bacana, umas matérias... Eu venho para Londrina, sempre eu tiro uma materinha que eu faço celular e publico lá. Sim, eu vejo. Sempre eu faço isso porque dá vontade, mata a saudade. Vi do Lambi-Lambi esses dias. Ah, tá, do pipoqueiro. Do pipoqueiro, do Lambi-Lambi, do... Eu faço umas coisas do sorveteiro. Aliás, ele reclamou que está faturando pouco, hein? Está ganhando muito pouco. Pessoal que vai para o calçadão, compra pipoca com o pipoqueiro de lá. Ele ganha R$30 por semana, coitado. É para desistir. Sacanagem. Ainda reclamaram, tem colegas nossos, não vou falar o nome, falou também, ele vende uma pipoca a R$10, vai querer ganhar dinheiro. Porra. O cara, povo duro. Ney, muito obrigado por essa nossa prova. Eu falei demais? Não, até que não, cara. Olha.
Não, de forma alguma, mas eu quero guardar quando você lançar o livro, vamos trocar uma ideia de novo. Vamos, aí o livro é bacana. Na verdade, são 2 livros. Um é sobre a minha infância em Londrina, a infância que eu falo é 10 anos de idade, que eu conto todos os hábitos, costumes de uma época de quem plantava café como meus pais, perderam tudo por causa da geada e foi morar nos bolsões de miséria. Não é Vila Recreio não, tá? Vila Brasil primeiro. Então eu conto como se vivia, os recursos que a gente não tinha, como que uma família... Ao mesmo tempo, eu arranco personagens que visitavam a minha casa, que são pioneiros eram pioneiros em Londrina, com histórias maravilhosas. Um exemplinho só, tem uma prima que ela trabalhava numa das boates das zonas famosas de Londrina. E ela abriu a zona própria dela e ela sempre ia desabafar lá para minha mãe, que era crente, evangélica, nada a ver, mas minha mãe falava assim, minha mãe era Conceição. Ô, dona Conceição, eu gosto de falar com você porque você não me julga. Aí eu só escutando. Então essas histórias, tá tudo aqui, ficou no consciente, e eu jogo tudo pro papel. O meu pai era celeiro, as histórias dos celeiros, dos carpinteiros, dos pedreiros, do tropeiro, e assim se amarra de um modo geral, né? E aquilo que você perguntou agora mesmo, para não me alongar muito, a tua primeira incursão em teatro, tudo com 10, 12 anos, sabe? Em cinema, enfim, não conto mais porque... E a outra sobre o livro, sobre a carreira, né? Maravilha! Que lá revelarei nomes. Você se cuida, viu? Putz, minha vida é como é que é? Um túmulo aberto. Um túmulo aberto? Não, um livro aberto. Eu vou contar tudo, Cláudio. Está ferrado tudo na minha mão. Ótimo, excelente, que eu vou ficar famoso. Bem, brigadão. Eu que agradeço, por essa colher de chá que você deu pra gente. Eu que tive uma colher de chá. Eu gosto de papo, eu gosto de conversa. E me chama, como diz o Sidney Magal, me chama que eu vou. Se não tiver papo, eu tô indo, né? Valeu. Até a próxima. Obrigadão mesmo. Legal, feliz, colega, amigo de infância. Até mais.